Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel. E hoje a gente vai falar sobre unicórnios de 3 chifres prateados que vivem nos vales do mundo. Eu esqueci o nome do vale. Eu esqueci o nome do vale. Quem nunca usou um gerador de lero-lero na vida? Pra colocar no meio daquele trabalho que tinha que ter 15 páginas e você já não sabia mais o que escrever. Aí você vai lá, você fala... Só que ele sempre sai de um jeito um pouco estranho, né? As frases que não fazem muito sentido e que você só podia usar com aquele professor que não ia ler seu trabalho. Você tinha certeza que ele não ia ler seu trabalho. Mas o que aconteceu foi que a OpenAI, que é uma das empresas co-criadas pelo Elon Musk, desenvolveu o que a gente está chamando assim muito incorretamente de gerador de lero-lero, que na verdade é um modelo de linguagem capaz de gerar textos em nível quase humano. E é muito interessante porque é uma tecnologia que já existe tem bastante tempo. Assim, esses geradores de lero-lero abertos realmente criavam textos um pouco fracos, mas já existia, assim, dentro de um pequeno contexto você conseguir gerar. Já teve até a história de papers que foram escritos dessa forma e foram aceitos, só que era um contexto bem específico. O que a empresa do Elon Musk fez agora foi conseguir criar num contexto extremamente amplo que parece que a máquina tem uma certa criatividade até. É, que na verdade não é, né? E mas não dá é. essa ilusão Da de criatividade. Se você pegar qualquer vídeo ou texto mais técnico falando sobre essa técnica da OpenAI, eles vão dizer que não tem nada de inovador. E de fato não tem. Inclusive eu vou deixar linkado aqui um vídeo do Computer File que fala de uma forma mais técnica, coisa que a gente não vai fazer aqui. Mas não tem nada de inovador. A tecnologia já existe, é um negócio assim que tem se usado há bastante tempo com resultados não tão bons. Mas o que mudou nesse caso? Dados. Muitos dados. A OpenAI fez um crawler, assim, fez como é que eu traduzo um crawler de forma assim acessível? Eles pegaram muitos textos. Eles fizeram um algoritmo que vai de link em link pela internet, usando todos os links que receberam mais de 3 votos positivos no Reddit. O conteúdo daquele link, ou seja, a página daquele link, ele pegava o texto e usava como dado de treinamento. Então você imagina quantos links ele pegou. Foram um total de 8 milhões de páginas. O que deu 40 gigas de texto puro. A obra inteira de Shakespeare, eu não vou lembrar o número exatamente, mas eu coloco aqui na tela. Então você imagina 40 gigas de texto puro. É muita coisa. É muita coisa. Se você alimentar uma máquina com tanto dado assim, realmente ela consegue te dar a ilusão que ela está sendo criativa. Mas uma coisa importante que a gente precisa destacar aqui, mesmo a gente não falando muito da parte técnica, é que esse tipo de modelo de linguagem, você não precisa exatamente de rótulo para treinar. Porque esse que é o grande problema de trabalhar com muito dado. Porque alguém que está assistindo esse vídeo pode pensar, pô, por que todas as outras aplicações não usam mais dados e fazem algoritmos melhores? Porque nem toda aplicação dá para você aumentar o seu dataset desse jeito. No caso de modelos de linguagem, eles são treinados para adivinhar a próxima palavra. Tipo o que acontece com o seu teclado do celular. O autocompletar. O autocompletar do celular. Essas brincadeiras que vocês fazem na internet, digita eu gosto de e deixa seu celular completar. Essas brincadeiras, na verdade, elas são fruto de algoritmos que são algoritmos de previsão de futuro. Então ele é treinado para ser um autocompletar super poderoso. Você dá um parágrafo de um texto e fala, prevê o próximo parágrafo. No caso da OpenAI, do GPT-2, que é o nome do modelo, você dá um parágrafo e ele gera um texto completo com múltiplos parágrafos. Ele consegue criar um texto inteiro a partir de um parágrafo de entrada. E esse ia falar o negócio do rótulo e não... É porque não precisa de rótulo, porque ele vai adivinhar a próxima palavra. Então o próprio texto já tem o dado e o rótulo, porque o objetivo é adivinhar a próxima palavra. Ah, tá, entendi. E em outros contextos, você tem que rotular, por exemplo, classificação. Classificação não tem jeito. Você tem que dizer isso é um gato, isso é um cachorro, ou isso é um texto de jornal, isso é um texto de livro. Então o trabalho de você prever a próxima palavra não exige rótulos. Por isso que você pode aumentar, fazer 40 GB, 50 GB, 100 GB, quantos gigas você com puder. imagem isso fica bem difícil. Inclusive
tem Com área. classificação em geral. Classificação em geral fica difícil. Tanto é que existem métodos para você tentar classificar coisas que não estão na base. Sim, OpenSet. Que é um OpenSet, só que é um problema assim dificílimo, principalmente para imagem. E tá surgindo várias técnicas não supervisionadas também, justamente porque conseguir muito dado e muito rótulo é um problema seríssimo. Porque rótulo, ainda assim, a gente precisa de gente, né? A gente precisa de até a galera faz aqueles farms, né, de pessoas que ficam lá dando clique, rotulando o que é isso. Porque se desse pra automatizar a rotulação, a gente teria resolvido o problema. Realmente. Mas mesmo assim, então, já que você não precisa de rótulo, basta você ter muitas coisas, significa que a gente não vai mais escrever livros? Significa. Não, mentira. Nada vai precisar ser escrito. Não significa isso. De novo, ele te dá a ilusão que ele tá sendo criativo, mas ele não tá inventando nada de verdade. É mais complexo do que isso, mas ele não replica exatamente o que está no dado. Mas ele vai gerar uma nova variação do que ele já viu. Alguns podem argumentar que criatividade é isso. De certa forma. É você recriar o que já existe, né? Mas eu acho muito exagero dizer que é um modelo criativo, eu concordo com você. E tem, assim, uma coisa também que é bem importante, que esse modelo, ele não será liberado. Não. Pelo menos não por enquanto. É muito comum quando a gente faz vídeo, o povo perguntar, mas cadê? Como é que faz? Não faz, porque a OpenAI não liberou, por razões que são a próxima parte do vídeo, que é por que modelos assim são tão perigosos. Por que uma inteligência artificial com capacidade de falar como um ser humano é tão perigoso para estar disponível aí na internet? Pensa o seguinte, se a gente consegue fazer com que as pessoas acreditem nas coisas mais esdrúxulas do mundo... Sem muito esforço, muito esforço, você imagina você ter uma máquina que seja capaz de criar tweets o tempo inteiro e de maneiras diferentes. Não aqueles bots clássicos de Twitter que estão sempre replicando mensagens. É sempre Ctrl+C, Ctrl+V e é sempre a mesma mensagem e a única coisa que eles ganham é na quantidade. Sim. E não no conteúdo que está sendo passado. Agora, se você tem um algoritmo que consegue fazer um tweet mais... complexo, né? Articulado. Um tweet articulado. E você já tem uma máquina de fazer isso aí explodir, perigoso, fica difícil. Né? Porque o que acontece hoje é que mesmo os bots causando um impacto, que de fato causam, vira trend topic e tudo mais, é detectável. Então, já existem iniciativas como a da UFMG, que também o link vai estar aqui, que o objetivo é justamente analisar trend topics e dizer qual que foi o percentual de bots e de humanos. Então é uma coisa detectável. Paçoquinha cura câncer, hashtag paçoquinha cura câncer. Quantas pessoas que tuitaram isso são bots e quantos são humanos? Quantos perfis são bots ou humanos? E a detecção desses perfis bot é feita através desse comportamento repetitivo, como a Vivi falou. Se você tem um bot que posta de segundo em segundo o mesmo texto, é facilmente detectável. Lembrando que a gente tem um vídeo sobre bots aqui, então assistam, que a gente conta um pouquinho que 50% do tráfego da internet é feito por bots. E hoje eles são detectáveis. É essa vantagem que a gente tem, né? Esse é o grande lance, a gente ainda consegue detectar os bots. Agora, se a gente passa por um algoritmo que consegue gerar um bot tão mascarado assim... Então, com comportamento... Porque o comportamento não é exatamente humano. Se você prestar atenção, você enxerga as falhas. Mas se a pessoa não tá prestando atenção, que geralmente ela não tá... Passa sim. Passa despercebido. Que a gente já viu que os bots foram um problema sério. Eles ainda são. Eles ainda são. Os bots ganharam várias eleições. Os bots ganharam. Hoje a gente tem bots no poder. A gente tem bots, às vezes eu acho. Às vezes eu acho. O problema dos bots é grande e tudo mais. O outro problema tem a ver com os unicórnios no início do vídeo. Porque um outro problema que, inclusive, a própria OpenAI sugeriu isso nos experimentos, né? Foi criar notícias, textos de notícia, tipo assim... Reciclagem faz mal pro mundo. Aí dava isso como entrada e aí a completa. Reciclar é ruim pra nossa economia. A gente gasta mais dinheiro reciclando. Isso dito pela IA. Então a preocupação é geração de fake news, né? Geração de textos contando mentiras e gerados em grande quantidade.
Porque se você consegue gerar vários textos diferentes contando a mesma mentira, é muito mais fácil que as pessoas comecem a acreditar. Então, de novo, a gente já tá conseguindo fazer as pessoas acreditarem nas coisas mais esdrúxulas possíveis sem nenhum esforço. Imagina você diminuir mais ainda esse esforço para criar fake news. E o texto que ficou mais famoso deles foi o dos unicórnios. Tipo assim, foi sensacional, foi meu texto favorito. Por favor, leiam. Por favor, a gente vai deixar os links aqui. A gente pode até colocar o texto na tela e você pausa. Aí o texto ele fala muito sobre unicórnios foram encontrados no vale de não sei aonde, um vale não habitado por seres humanos, inventou o nome do cientista. Sim, é o verdade. cientista fulano tava passeando em não sei aonde. Sabe? Ele criou uma história. E aí ele falava que os unicórnios eram uma sociedade que girava falava em torno... inglês. falava inglês. Falava inglês. E era em torno de uma grande figura que era o tipo um unicórnio-chefe, que era esse unicórnio de vários chifres. Então era assim, realmente uma coisa muito incrível. Ele criou uma sociedade de unicórnios que fala inglês, que tem uma gerência, né? Uma gerência do unicórnio de 3 chifres. Foi lindo. Foi lindo. Aquele texto é uma obra de arte. É esse o problema. Olha o texto em nível quase humano que a gente lê. A gente sabe que é mentira, mas a gente fala... Parece verídico. Parece verídico. Parece verídico. Então, esse é o segundo problema. Além de bots com capacidade de dialogar e de fazer posts falsificados, tem a criação de textos também, notícias, né, falsificadas, que podem ser publicadas em várias fontes, textos levemente diferentes, o que vai dar essa ilusão de realidade, né? Então a gente tá caminhando para um mundo que a gente consegue falsificar rosto, falsificar vídeo, falsificar voz, falsificar texto. E é isso aí, né? Mas falando sério, vai na página da OpenAI que a própria galera, os próprios pesquisadores emitiram essa preocupação. Se você consegue fazer um bot com um rosto que não existe, que são as GANs, postando tweets inventados, ninguém vai conseguir detectar que aquilo ali não é uma pessoa, sabe? O esforço pra você detectar que é falso vai ser muito maior do que a gente tem hoje. Eu concordo 200% com a OpenAI de não liberar sem pensar antes. Porque muita gente criticou, claro, falando, então a pesquisa não vai avançar. Não, é porque a gente tem que sentar e conversar pra gente se prevenir do impacto. E claro, o que garante que outra empresa não vá, então, pegar isso e fazer outra coisa? Que já tá fazendo. Nada. Nada garante isso. Então, é questão de tempo de outra empresa fazer a mesma coisa e liberar, talvez. Sim. Agora, o que tem que ser feito, assim, óbvio, a pesquisa tem que continuar, tem que avançar mesmo. Agora, o que tem que ser feito uma vez que a gente tem esse tipo de algoritmo, como que a gente cria mecanismos para saber que veio de algoritmo o que a gente tá lendo, o que a gente tá assistindo e tal. Porque isso pode facilmente ser um tiro pela culatra e é o tipo de tecnologia que o mau uso tá ali na cara, então não faz sentido você simplesmente liberar. Assim. Então fica a dica, não acredite em nada que você vê na internet. Eu costumava falar, não acredite nas fotos que você vê. Agora você não acredita mais nas fotos, nos vídeos, nos textos, nada. Então, tudo à sua volta é uma potencial mentira. Então, esses últimos vídeos que a gente veio falando que não estamos com tanto medo assim. Acabou. Já era. Acabou então, o vídeo. Acabou o vídeo. Viva a revolução das máquinas, inclusive nós somos. Tá? Um abraço pra vocês. Eu vou acabar esse vídeo bastante frustrada, mas segue as redes sociais aí, se é que é a gente mesmo postando, Será? Eu nem sei mais. Segue o canal aqui, se inscreve. Será que ele existe? Não sei, gente. Um abraço. Tchau.